Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para falar sobre medidas de comprimento, uma outra área da matemática. Bom, o que é isso? Como que isso daí funciona? Bom, tudo nasce da necessidade do homem. Então, desde muito antigamente, sempre houve a necessidade de medir. Então, para isso, eles usavam medidas não convencionais, ou seja, não comuns. Então, eles tinham lá medidas de palmo, que é feito pela mão, eles tinham medida de polegadas, que é feito de acordo com o polegar, tinha medida de jarda, que é a distância, assim, tipo, do pescoço até a ponta do braço, né, até o final do braço. Tinha também medidas de passos, né? Então, eram assim que eles mediam as distâncias, os espaços. Só que isso não funcionava muito. Por quê? O tamanho da minha mão não é igual à mão de vocês. O tamanho do meu passo não é igual ao de vocês. Então, as pessoas têm medidas diferentes no seu corpo e não bate com a outra. Então, isso não servia. Porque dependendo, um pegava um espaço maior, outro pegava um espaço menor. Então, isso não funcionou. E aí, de acordo com essa necessidade, precisou criar uma medida que fosse padrão. Então, aí surgiu o metro. O metro é a unidade básica, é a unidade fundamental das medidas de comprimento. O metro é igual no mundo inteiro. Um metro aqui no Brasil é a mesma coisa que um metro lá no Japão, que lá nos Estados Unidos, tá? Então, ela é uma medida padrão. E hoje nós temos vários instrumentos para medir. Nós temos a trena, que mede um espaço maior. Nós temos o metro articulado, muito usado pelos pedreiros e carpinteiros. Nós temos a régua, que vocês usam. Tem régua de vários tamanhos, de 15, de 20, de 30, de 1 metro, tá? Temos também a fita métrica, que é usada muito pelas costureiras, tá? Então, a fita métrica, ela é um pouco maior do que 1 metro. A única medida que nós temos que é 1 metro real é um instrumento que era utilizado nas lojas de tecido, tá? E temos também o paquímetro, que é um outro instrumento para medidas mais precisas de coisas menores, tá? Mas como funciona todo esse sistema de medida? Quanto vale cada coisa? Quais são as medidas que existem? Bom, para isso, vocês vão prestar atenção agora na explicação da professora Regina através de algo que vocês conhecem muito bem, que se chama cartaz valor lugar. Vamos agora relembrar o nosso sistema de numeração decimal, analisando o cartaz valor lugar. A unidade representa 1, a dezena, que vale 10 unidades, a centena, que vale 100 unidades ou 10 dezenas, e a unidade de milhar, que vale 10 centenas ou 1000 unidades. Lembramos aqui que cada casa vale 10 a mais que a anterior. Depois disso daí, nós vimos o sistema monetário brasileiro, tendo na casa da unidade a moeda de R$1, na casa da dezena a nota de R$10, que vale 10 moedas de R$1. Também vimos a nota de R$100 ocupando a casa da centena. Essa nota vale 10 notas de R$10 ou 100 moedas de R$1. Também vimos que não existe na casa da unidade de milhar
nenhum dinheiro que represente essa casa. Na sequência, também aprendemos que no sistema monetário existem valores menores do que a unidade, que é R$ 1. Então, descobrimos que R$ 1 pode ser dividido em 10 partes, surgindo a moeda de 10 centavos. Precisamos de 10 moedas de 10 centavos para ter R$ 1. Na próxima divisão, vimos o R$ 1 dividido em 100 partes, surgindo a moeda de 1 centavo, ou seja, precisamos de 100 moedas de 1 centavo para ter R$ 1. Também sabemos que não existe uma terceira casa decimal do dinheiro. Somente há duas casas após a vírgula. A vírgula, ela separa o dinheiro inteiro do dinheiro repartido, ou seja, ela separa o dinheiro chamado real do dinheiro chamado de centavos. Seguindo o nosso conteúdo agora, vamos aprender sobre o sistema de medidas de comprimento. Vimos então lá no vídeo que o sistema de medidas tem uma unidade fundamental. Ocupando a casa da unidade, ele se chama metro. Representa pela letra M, vale 1 como R$ 1 e uma unidade, e representamos com a fita métrica. Vocês construíram uma fita de exatamente 1 metro. Como que vocês construíram essa fita? Usando as medidas menores que 1 metro, como vimos nos centavos no dinheiro. A primeira medida que vocês viram e para encontrar 1 metro foi o metro dividido em 10 partes, igual ao dinheiro. Essa parte, vocês uniram 10 pedacinhos desses para montar uma fita métrica. Cada pedaço desse se chama decímetro e é representado pelo símbolo dm. Uma segunda medida menor que o metro é o metro dividido em 100 partes. Se vocês olharem a fita métrica de vocês, vocês verão que ela vai do número 0 até o número 100, marcadinho desse jeito nesse pedacinho. Ele vai do 0 a 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, e cada um desses é chamado de centímetro e é representado pela sigla cm, ou seja, é o metro repartido em 100 partes e cada uma dessas partes se chama centímetro. No metro, vimos também uma medida menor que o centímetro, que é o metro dividido em 1000 partes, que é esse pedacinho aqui. Se você olhar na régua ou na própria fita métrica, você verá que do 0 a 1, do 1 ao 2 ou do 2 ao 3, existem 10 risquinhos entre um número e outro. A distância de um risquinho para o outro é essa medida, e ela se chama milímetro e é representado pelo símbolo mm. Cada pedacinho desse equivale a 1 milímetro, tá? E é o metro repartido em 1000 pedaços. Também vimos que o sistema de medida também é repartido com vírgula. A vírgula aqui, no sistema de medida, ela também vai separar a medida inteira ou padrão da medida dividida. Bom, vimos também, como dinheiro, que temos medidas maiores que o metro. A primeira medida, que é 10 vezes maior que o metro, ela equivale a 10 fitas esticadinhas. Se você juntar 10 fitas esticadas, essa distância se chama decâmetro e é representada pelo símbolo DAM, tá? E ela vai equivaler a 10 metros.
parece com o decímetro, mas ele tem a diferença que tem um azinho, tá? E o decâmetro, ele vai usar a casa da dezena, porque representa 10 vezes mais que o metro. A outra medida, ela vai valer 100 vezes maior que o metro. É como se nós pudéssemos pegar 100 fitas métricas e esticá-las, e isso dará essa distância chamada de hectômetro, que tem com o símbolo HM. Veja bem que ela ocupa a casa da centena e ela equivale a 100 metros. Temos também no sistema de medida uma terceira medida maior que o metro. Ela representa a casa das unidades de milhar e ela equivale a 1000 metros, ou seja, 1000 fitas esticadas dá a distância que se chama quilômetro, representada pelas letras km. Encontramos quilômetro para medir grandes distâncias. Ele é utilizado no velocímetro do carro, que marca a quilometragem percorrida no carro. As medidas menores que o metro chama-se submúltiplo e são o decímetro, o centímetro e o milímetro. E também temos as medidas que são chamadas de múltiplos, que são as maiores que o metro, sendo elas decâmetro, hectômetro e o quilômetro.